Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós estudaremos sobre o assunto regência verbal. O que é regência verbal? Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são termos regentes, aqueles que estão à frente e que comandam a oração, enquanto os objetos, direto e indireto, e os adjuntos adverbiais são os termos regidos pelos verbos, ou seja, eles seguem o verbo, certo? E para a gente aprender mais sobre esse conteúdo, é importante que a gente lembre sobre a questão da transitividade verbal. Lembrando, o verbo intransitivo é quando não exige, aquele verbo que não exige complemento. O verbo transitivo já é aquele verbo que pede complemento. O verbo transitivo direto é o verbo que pede complemento sem o auxílio da preposição. Já o verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede o complemento com o auxílio da preposição. E também tem o verbo transitivo direto e indireto, que o verbo pede tanto o complemento com o auxílio da preposição e sem ela, certo? Então vamos lá. Para entender melhor sobre esse assunto e não errar mais, confira abaixo alguns exemplos e suas respectivas explicações. Vamos ler o exemplo. Ele mora em outra cidade. Nos exemplos, morar é um verbo transitivo indireto, pois exige a preposição em, porque alguém mora em algum lugar. Ele mora em outra cidade, certo? Ele mora onde? Em outra cidade, certo? 2. Isso implica mudança de horário. No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois não exige preposição. Implicar algo e não implicar em algo. Isso implica o quê? Mudança de horário. 3. Nós iremos ao passeio. No terceiro exemplo, ir exige a preposição a, o que faz dele um verbo transitivo indireto. Nós iremos aonde? Ao passeio. Então, vamos ver esses exemplos desses verbos e entender como é que eles são regidos, certo? Nesse caso aqui, os verbos serão os termos regentes, que comandam a oração, e os complementos, os termos regidos, que seguem a oração de acordo com aquilo que o verbo está pedindo ou não, certo? No caso, vamos ver agora as regras, certo? De alguns verbos, tá? Não são todos, mas são os principais. Primeiro, assistir. Com o sentido de ver. Quando eu quero colocar a palavra assistir no sentido de ver, exige preposição. Exemplo, que tal assistirmos ao filme? Ao filme, preposição. Porque o assistimos está no sentido de ver o filme, certo? B, com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas, ou seja, aqui quer dizer que ele sempre ajudou pessoas mais velhas, certo? Então, quando tiver o verbo assistir no sentido de dar existência, não exige preposição. C, com o sentido de pertencer. Assistir no sentido de pertencer. Exige preposição. Assiste aos prejudicados
o direito de indenização, certo? Então, pertence aos prejudicados o direito de indenização, ou seja, algo pertence aos prejudicados, que é o direito de ser indenizado, certo? Então, essas são as regrinhas para o verbo assistir. Aí tem aqui uma tirinha. Era uma vez. Espere. O que foi? Esse livro foi um best-seller. O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero histórias altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? No último quadrinho, Calvin fala corretamente, assistir ao vídeo, certo? Porque está com o sentido de ver o vídeo, certo? De ver, tá bom? Então, ele falou certo com a preposição. Próximo verbo, chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Exemplo, chegamos ao local indicado no mapa, ao preposição, certo? Então, aqui toda vez que aparecer o verbo chegar, ele aparecerá com a preposição. Observação. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado no mapa. Bem, nesse caso aqui, no uso no dia a dia, na fala, você pode falar, mas quando for explicar... Mas na escrita, certo, você deve colocar de acordo com a regra. Chegamos ao local, ou seja, colocar a preposição, ok? Próximo verbo, custar. Quando ele tiver o sentido de ser custoso, causar trabalho ou transtorno, vai exigir a preposição. Exemplo, aquela decisão custou ao filho, ou seja, teve um transtorno, causou trabalho ao filho. Então, por isso apareceu a preposição ao. B, com sentido de valor, não exige preposição. Então, quando aparecer o verbo custar, no sentido de valor, não exige preposição. Aquela casa custou caro. Quarto, obedecer e desobedecer. O verbo obedecer é transitivo indireto, logo exige preposição. Obedeça ao pai, certo? Obedeça a quem? Ao pai. Então, precisa da preposição ao. Na linguagem informal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo direto, obedeça o pai. Só que na escrita é importante colocar a preposição, obedeça ao pai, sempre que aparecerem os verbos obedecer e desobedecer. Próximo, proceder. A, com sentido de fundamento, é verbo intransitivo. Quando o verbo proceder aparecer no sentido de fundamento, é verbo intransitivo e não exige preposição. Exemplo, essa sua desconfiança não procede. Ok? Então, fundamento, essa sua desconfiança não procede. B, quando proceder com sentido de origem, exige preposição. Essa sua desconfiança procede de situações passadas. Então, exige preposição no sentido de origem, porque a desconfiança se originou de situações que aconteceram no passado. Próximo verbo, visar. O verbo visar com o sentido de objetivo exige preposição. Objetivo, finalidade, aquilo que as pessoas almejam, certo? Alcançar. Visamos ao sucesso. Então, foi usada preposição, porque aqui está com sentido de objetivo. Qual é o objetivo deles? O sucesso. Então, por isso que é visamos
ao sucesso. Na variação coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como verbo transitivo direto. Visamos o sucesso. Na fala, tudo bem, mas na escrita exige a preposição. B. Com o sentido de mirar, não exige preposição. O policial visou o bandido à distância. Visou o quê? O bandido, certo? Então, aqui não precisa de preposição, porque está no sentido de mirar. Ele, ou seja, mirou o bandido, certo? 7. Esquecer e lembrar. O verbo esquecer é transitivo direto, logo não exige preposição. Esqueci o quê? O meu material. No entanto, na forma pronominal, deve ser usado com preposição. Quando aparecer, esqueci-me. Esqueci-me do meu material. Certo? Próximo. Querer. Quando querer aparecer no sentido de desejar, não exige preposição. Quero ficar aqui, ou seja, desejo ficar aqui. Não apareceu preposição. B. Com o sentido de estimar, exige preposição. Queria muito aos seus amigos, ou seja, ela tem uma estima, né? Gosta dos amigos. Então, queria muito aos seus amigos, ou seja, queria muito bem aos seus amigos, certo? Próximo, aspirar. B. A. Com o sentido de respirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o escritório, ou seja, absorveu tudo aquilo que estava ali no escritório. Não precisa de preposição. B. Com o sentido de pretender, almejar, objetivar, exige preposição. Aspirou ao cargo de ministro, ou seja, ele pretende, ele almeja, o objetivo dele é ter o cargo de ministro. Então, por isso que exigiu a preposição. 10. Informar, avisar, advertir, certificar, comunicar, e já apareceu informar de novo. Noticiar, notificar, prevenir, certo? Vamos lá. Quando aparecer esses verbos e que seja quem informa, informa algo, alguém, ou quem informa, informa alguém de algo. Exemplo: advertimos aos usuários que não nos responsabilizamos pelos seus objetos. Advertimos os usuários de que não nos responsabilizamos pelos seus objetos. Nesse caso aqui, as duas formas estão corretas. Advertimos a quem? Aos usuários que não nos responsabilizamos pelos seus objetos. Advertimos os usuários sobre o quê? De que não nos responsabilizamos pelos seus objetos. Então, na primeira apareceu aos e na segunda de. Preposição aos e de. B. O verbo é transitivo direto e indireto. Assim, ele exige um complemento sem e outro com preposição. Informei o acontecimento aos professores. Informei a quem? Aos professores. O que? O acontecimento. Então, ele exige tanto um complemento sem preposição e outro com preposição. Próximo. Ir, vir, voltar, cair, comparecer, dirigir-se. Aparentemente tem complemento, pois quem vai a algum lugar. Porém, a indicação de lugar é circunstância e não complementação. Classificamos como adjunto adverbial de lugar. Alguns gramáticos classificam como complemento circunstancial de lugar. Nesse caso, esses verbos são regidos pela preposição a, na indicação de destino, e na indicação de procedência.
só se usa a preposição em na indicação de meio e instrumento, certo? Então, exemplo, vou à biblioteca. Nesse caso, foi usada a preposição a com crase, porque indica o destino que a pessoa está se direcionando, certo? Se indicar procedência, ele vai usar de. Se indicar meio instrumento, usa-se a preposição em. Próxima regra, implicar. Usar o verbo implicar com o sentido de consequência. O verbo implicar, ele é transitivo direto, logo não exige preposição. O seu pedido implicará em um novo orçamento. Implicará em quê? Implicará o quê? Um novo orçamento. B. Usar o verbo implicar com o sentido de empirrar, de implicância. Aí, nesse caso, é transitivo indireto e logo exige preposição. Implica com tudo. Foi usada aí a preposição com. Implica com o quê? Com tudo, certo? C. Com o sentido de envolver alguém. Ele é transitivo direto e indireto. Então, vai exigir um complemento sem e outro com preposição. Implicaram o advogado em negócios ilícitos. Implicaram o quê? O advogado. Em quê? Em negócios ilícitos, certo? Próxima. Morar, residir, e situar-se. O verbo morar é regido pela preposição em. Exemplo, né? O morar, o residir, situar. Moro em Fortaleza. Resido no Siqueira. Minha casa situa-se na Avenida Osório de Paiva. Nesse caso aqui, o nu e o na, ele é a contração, certo? É a junção da preposição em com o artigo, certo? Próximo verbo. Namorar. O verbo namorar é transitivo direto, apesar de que as pessoas usarem sempre seguido de preposição. Exemplo, namorou Maria durante anos. Namorou com Maria durante anos. Namorou com Maria durante anos não é gramaticalmente aceito. Porém, na fala, pode. Mas na escrita devemos ter essa cautela. Porque o namorar é um verbo transitivo direto, certo? No caso, namorou o quê? Namorou Maria, certo? Próximo, preferir. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Assim, usa-se a preposição, certo? Ou, no caso, preposição e sem preposição. Prefiro o quê? A carne. Ao invés de quê, né? Ao peixe, né? A peixe. No caso aqui, não. No caso, prefiro carne a peixe. Ou seja, a mesma coisa que dizer, prefiro carne do que peixe, certo? Próximo, simpatizar e antipatizar. O verbo simpatizar é transitivo indireto e existe preposição com. Simpatiza com o quê? Com os mais velhos, certo? Próximo, chamar. Chamar com o sentido de convocar. Não exige complemento com preposição. Chamo Pedro. Chamar com o sentido de apelidar exige complemento com ou sem, né? Com e sem preposição. Chamou ao João de Mauricinho. Chamou João de Mauricinho. Chamou ao João Mauricinho. Chamou João Mauricinho. Então, percebam que tem preposição, não tem preposição, certo? Sempre nessa adição. Próximo. Pagar, agradecer e perdoar. Quando informamos o que pagamos, o que agradecemos ou o que perdoamos, o complemento não tem preposição. Paga o sorvete? Não tem preposição.
Agora, quando informamos a quem pagamos, a quem agradecemos, a quem perdoamos, o complemento exige preposição. Pago sorvete ao dono do bar. Pago sorvete a quem? Ao dono do bar. Precisa da preposição, certo? Então, gente, é isso. Essas são as regras. Estudem, façam os exercícios e até a próxima. Obrigada e até a próxima.